Você já terminou um ciclo de espera, sentiu revolta diante de injustiças ou ficou em silêncio, perguntando quando Deus vai agir? Talvez você tenha clamado, talvez tenha chorado em silêncio, sentindo que o relógio do céu estava parado enquanto a injustiça parecia correr livre na sua vida. E se houvesse sinais claros de que a justiça divina já está em movimento, transformando sua história além do que você imagina? A espera dói, isso é verdade, mas precisamos reframar essa dor. A espera frequentemente é a preparação para a resposta mais poderosa de Deus. Não é um vazio sem sentido, é um solo sendo preparado. Enquanto você aguardava, raízes invisíveis estavam se firmando, afinando o caráter e afinando o seu ouvido para reconhecer a voz de Deus. A justiça que vem de Deus não é uma reação apressada, mas uma obra deliberada que cura, restaura e exalta. É um processo que muitas vezes começa nos bastidores e termina com vitórias que chocam até os que duvidaram. Imagine a justiça de Deus como o som de um trovão na calmaria, inesperado, forte, anunciando que algo novo está nascendo. Como o trovão que rompe o silêncio depois de uma longa secura, a intervenção divina anuncia tempos novos e vitórias inesperadas. Ou pense no nascer do sol após uma noite interminável. Quando a luz rompe, tudo se revela, sombras se retraem e as cores roubadas voltam a brilhar. Essa imagem não diminui a dor da noite, mas garante que a madrugada traz mudanças reais e perceptíveis. Muitos ignoram as evidências do agir divino porque esperam que Deus responda do jeito humano que imaginamos. Rápido, direto e óbvio. Mas o mistério da justiça de Deus pode assumir formas sutis e surpreendentes. Há sinais proféticos que passam despercebidos, pequenas viradas, olhares de respeito que antes não existiam, restituições que chegam aos poucos, verdades que se revelam em momentos certos. Hoje, quero te ajudar a enxergar esses sinais. É como aprender uma linguagem nova. Quando você entende o alfabeto das promessas, começa a ler sua história com olhos diferentes. Neste vídeo, você vai descobrir os 7 sinais proféticos que mostram que sua espera acabou e chegou o momento da justiça de Deus. Não são promessas vagas, são marcas concretas do agir divino. Serão sinais que, uma vez reconhecidos, vão transformar sua confiança e sua postura diante das circunstâncias. Talvez você já tenha vivido um desses sinais e ainda não entendeu o que estava acontecendo. Daqui para frente, cada manifestação terá um nome e um propósito. Quero te convidar agora a fazer uma declaração de fé que fortalece não só você, mas toda a comunidade que nos assiste. Escreva nos comentários a frase "A justiça chegou" e acrescente a cidade de onde está assistindo ao vídeo. Ao pronunciar essa declaração publicamente, você não só profetiza sobre sua própria vida, como também gera coragem em quem lê. Seu comentário pode ser o sopro que reacende a fé de outro que luta. Sua palavra pode fortalecer quem ainda espera por justiça e encorajar outros a confiar no tempo divino. Ao escrever, imagine que você está lançando uma âncora no céu, dizendo: "Não desisto, acredito." Sua declaração importa. A comunidade aqui é um campo de apoio espiritual onde os testemunhos alimentam esperança. Quando você compartilha, você ativa um circuito de fé. Pessoas veem e se lembram de que não estão sozinhas, que existe um Deus que trabalha mesmo quando parece silêncio. Agora, prepare seu coração. Abra-o de verdade para receber respostas, restauração e um mover de Deus que transforma destinos. Talvez você precise liberar a amargura que se instalou, talvez precise aceitar que a justiça de Deus pode vir em formas inesperadas. Faça espaço interior para ser surpreendido. Permita que a paz que excede todo o entendimento comece a operar enquanto revelamos, passo a passo, os sinais proféticos. Em alguns momentos, você sentirá a confirmação como um calor tranquilo no peito.
Em outros, será um acontecimento externo, claramente definido que não deixa dúvida, acompanhe cada bloco e revele sinais que talvez já estejam presentes em sua jornada. Preste atenção às pequenas reviravoltas, às portas que se abrem sem explicação, aos nomes que começam a soar de modo diferente em sua história. Não menospreze os detalhes. Deus costuma usar o minúsculo para fazer o grande. Venha comigo nesse caminho de reconhecimento e celebração, pois a justiça de Deus está mais próxima do que você pensa. E o primeiro passo é aprender a ver o que Ele já começou a fazer. A justiça de Deus nem sempre chega do jeito que a nossa mente espera. Às vezes ela é sutil, às vezes é estrondosa, mas nunca falha. Imagine o vento, muitas vezes é invisível. Só percebemos quando as folhas mudam de direção, quando o cheiro da terra úmida anuncia chuva, quando o rosto é acariciado por uma brisa que traz alívio. Assim é a ação divina. Pode começar como um sussurro nos bastidores da sua história e terminar transformando toda a paisagem. Permita que essa imagem entre no seu coração agora. O mesmo vento que parecia apenas mover poeira começa de repente a mudar encostas, abrir caminhos e derrubar barreiras. Pense em José, que saiu do cárcere para o palácio. Pense em Daniel, que foi exaltado depois da cova dos leões. Esses relatos não são apenas episódios antigos, são assinaturas do caráter de Deus. Ele opera reversões e exaltações quando o cenário humano parece condenado. Não há lógica humana que possa conter o agir do Senhor quando Ele decide trazer justiça. O que parece ser o fim, muitas vezes, é a curva para um novo começo. E o que parecia perdido torna-se espelho da fidelidade divina. Mas há algo muito importante a entender. Esperar não é sinônimo de estagnação. A espera, na perspectiva de Deus, é tempo de preparo. É onde nossas feridas são lapidadas, nossa fé é afinada e nossa visão se alinha ao coração do Senhor. A espera ativa consiste em orar, agir com integridade, perdoar onde é possível e permanecer fiel aos princípios que Deus lhe ensinou. Enquanto você espera, Deus trabalha. Ele coloca pessoas, abre portas e remove pedras à sua frente, mesmo quando você não vê o movimento. Acredite, não há tempo perdido aos olhos do céu. Cada lágrima, cada luta é semeada para uma colheita que virá no tempo certo. Este vídeo quer lhe dar clareza para enxergar esses movimentos. Nem tudo aparece com holofotes, nem todo milagre chega acompanhado de anúncios humanos. Muitas vezes, a justiça de Deus chega como pequenos sinais, uma intuição que você reconhece como confirmação, uma conversa inesperada que abre oportunidades, um favor que surge de alguém que antes era indiferente. Outros sinais são maiores. Portas que se abrem sem explicação, reputações que são restauradas, mentiras que são desfeitas. O ponto é, aprender a identificar esses sinais é crucial para que você possa valorizar e corresponder ao que Deus está fazendo. Reflita comigo, quantas vezes você já sentiu que tudo estava perdido e de repente algo mudou? Talvez tenha sido apenas uma palavra que transformou seu dia, uma mão que te sustentou quando você vacilou, ou uma circunstância que se reverteu em seu favor. Essas pequenas viradas são convites para a atenção. Quando você reconhece um sinal, sua fé é alimentada e você se posiciona para receber aquilo que vem a seguir. Não subestime os sinais. Deus frequentemente envia confirmações em sequências, preparando um caminho que culminará em restauração plena. A comunidade também tem papel essencial neste processo. Testemunhos e experiências partilhadas são como lâmpadas que iluminam caminhos de quem ainda caminha na escuridão da espera. Ao ouvir a história do outro, sua fé é reavivada. Ao contar o que Deus fez por você, outras pessoas recebem coragem para continuar. Não se isole na expectativa. Juntos, como corpo, reconhecemos mais facilmente o fluxo do Espírito.
Quando uma pessoa começa a narrar a mão de Deus em sua vida, outros encontram pistas para interpretar seus próprios sinais. Agora, quero te convidar a estar atento aos detalhes. O calor repentino de paz no peito, o sono restaurador que vem quando você mais precisava, o reencontro com alguém do passado, uma oferta inesperada, um emprego que surge sem ter sido buscado. Esses são sinais que pedem resposta, gratidão, obediência, disposição para testemunhar e partilhar. Valorizar essas confirmações é colaborar com Deus no cumprimento da sua justiça. Prepare seu coração para a revelação. Há movimentos divinos que acontecem nos bastidores e há movimentos que se tornam públicos. Mas tudo começa com o reconhecimento, enxergar, agradecer e se posicionar. Abra os olhos da fé para as sutilezas e para os sinais claros. Deixe-se surpreender pela forma como Deus escolhe agir em sua história. Lembre-se sempre, Deus não se esqueceu dos justos. Ele trabalha mesmo quando parece estar em silêncio. E muitas vezes é nesse silêncio que ele mais opera. Agora que estamos sensíveis aos sinais e prontos para perceber o mover divino, prossigamos com atenção. Vamos aos primeiros sinais proféticos, pois a justiça de Deus tem endereço certo. Você já viveu aquela sensação de que a noite não vai terminar? Quando os dias se arrastam pesados, quando portas se fecham uma a uma e a esperança parece diminuir como uma vela prestes a apagar? A virada súbita nas circunstâncias é exatamente o oposto dessa longa noite. É o amanhecer que irrompe sem que tenhamos previsto o tempo, transformando o cenário inteiro da sua história. É importante entender que essas mudanças não são meras coincidências. São sinais proféticos da justiça de Deus, fazendo giro completo na sua vida. Na Bíblia, uma das imagens mais poderosas dessa virada é a história de Jó. Ele perdeu tudo: família, saúde, reputação, e enfrentou uma noite de angústia que parecia não ter fim. Mas quando o tempo de provação terminou, o texto diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó e lhe deu o dobro de tudo quanto tinha antes. Jó 42. Não foi um leve ajuste, foi restituição em dobro, um virar de mesa que deixou claro ao mundo e ao próprio Jó que Deus tinha estado trabalhando por trás das cortinas, mesmo quando tudo parecia silêncio e escuridão. Essa é a marca do agir divino. Ele não apenas conserta, ele excede expectativas. Na vida cotidiana, as viradas aparecem em formas que reconhecemos, uma promoção inesperada que abre portas nunca antes imaginadas, uma reconciliação que parecia impossível porque as feridas eram profundas, uma vitória em uma causa jurídica ou profissional que todos já tinham dado por perdida. Às vezes, a virada vem em detalhes pequenos. Um telefonema que muda o curso do dia, um encontro casual que se transforma em oportunidade e outras vezes chega como um movimento tão grande que muda totalmente o mapa da sua história. Em ambos os casos, o Espírito de Deus é o autor dessa reviravolta. Espiritualmente, essas viradas são sinais de justiça e intervenção divina. O Senhor opera reviravoltas que desafiam lógica humana e tempo cronológico. Quando tudo parecia alinhado contra você, Ele pode mover-se em uma única ação que desconstrói planos adversos e reconstrói possibilidades. Não se trata apenas de sorte ou de coincidência, é o toque do Deus justo que vira o jogo. O fator surpreendente é que muitas vezes essa intervenção chega no momento em que você já desistiu de lutar por esforço próprio. E é aí que a glória de Deus mais resplandece. Como reconhecer que uma mudança é mais do que mera sorte? Observe a origem e a sincronização da mudança. Você passou por um período prolongado de luta? Houve portas que se fecharam repetidas vezes? O acontecimento que mudou sua vida veio de forma inesperada, sem uma explicação humana plausível? Se a resposta for sim, você provavelmente está diante de uma virada providencial. Não minimize os detalhes.
Pequenas alterações que levam a grandes consequências são sinais claros do cuidado divino. A justiça de Deus muitas vezes vem camuflada em detalhes que só olhos atentos conseguem ver. Aplicar isso na sua vida envolve tanto reconhecimento quanto atitude. Reconhecer, agradeça e declare que aquilo é fruto da justiça de Deus. Registre mentalmente as circunstâncias que antecederam a virada para entender o padrão do agir divino em sua história. Atitude. Não apenas receba, mas responda com fidelidade. Use as portas abertas para servir, para amar, para glorificar a Deus. Quando Deus vira o cenário a seu favor, Ele nos chama a corresponder com gratidão e responsabilidade, tornando-nos canais de bênção para outros que ainda enfrentam a escuridão. Há também um componente de fé ativa durante a espera. A virada não anula o valor do processo, pelo contrário, ela é fruto de uma caminhada que cultivou perseverança e confiança. Assim como o agricultor que planta durante o inverno e colhe na primavera, sua fidelidade durante os dias difíceis prepara o solo para a maravilha que vem depois. Não confunda paciência passiva com inação. A espera que honra a Deus é composta de oração, obediência e esperança vigilante. A analogia do nascer do sol é perfeita. A noite pode ser fria, longa e cheia de incertezas, mas o sol não falha em surgir. Quando a luz aparece, ela revela novos caminhos, aquece o solo e dá vida ao que estava dormente. Assim é a virada divina. Ela ilumina, aquece e reaviva. E há ainda um outro detalhe. O amanhecer não apenas clareia o que estava escuro, ele transforma a cor do horizonte. Do mesmo modo, as reviravoltas de Deus não apenas corrigem problemas, elas reescrevem o contexto para algo mais belo e maior do que imaginávamos. Não ignore as pequenas grandes reviravoltas. Às vezes, um gesto de reconciliação, uma carta, uma ligação, um emprego que surge de forma inesperada, são sementes de uma virada maior. Preste atenção a padrões de restauração que se multiplicam em diferentes áreas da sua vida. E quando a mudança acontecer, celebre com fé. Dê glória a Deus, compartilhe testemunho e permita que sua história sirva de sinal para outros que estão no vale. Permita que seus olhos se abram para perceber que a justiça de Deus pode estar operando agora. Talvez você esteja a um passo da virada. Não perca a esperança, nem minimize o mover que começa em silêncio. Deus vira o cenário quando menos esperamos. Ele não esquece das promessas feitas aos seus. E após essa virada, um outro sinal se torna evidente, mostrando que o agir divino continua, confirmando que não foi apenas uma mudança momentânea, mas o começo de um novo tempo de restauração e justiça. Há momentos na vida em que o mundo parece ter colocado você em um canto. Olhares de desprezo, portas fechadas, palavras que ferem e um senso de indignidade que corrói a alma. Mas a palavra nos assegura que o Senhor tem um olhar especial para os humilhados. A exaltação dos injustiçados é um dos sinais mais claros de que a justiça divina está atuando. O coração que foi pisoteado começa a ser honrado e respeitado, não por mérito humano, mas pelo mover de Deus que inverte cenários. Pense na história de Mordecai. Ele foi um judeu simples, fiel, que sofreu a conspiração de Hamã, o homem que queria aniquilar um povo inteiro. Mordecai foi desprezado e sua prima Esther viveu dias de grande tensão. Porém, quando o plano maligno veio à tona, não foi Amã quem triunfou. Foi Mordecai quem recebeu honra do rei. O próprio rei o vestiu com trajes reais, colocou-o no cavalo do rei e proclamou sua exaltação pelas ruas. É um exemplo bíblico eloquente. Deus defende o justo e o coloca em posição de honra, frequentemente de forma que ninguém poderia prever ou explicar logicamente. Na vida prática, a exaltação pode se manifestar de maneiras sutis ou impressionantes. Talvez você tenha sido ridicularizado em um trabalho e, de repente, seus líderes reconhecem seu valor e promovem você.
Talvez aquela família que o excluiu comece a pedir conselho e a demonstrar respeito. Talvez pessoas que antes duvidavam do seu ministério agora chamem seu nome com admiração. Às vezes, o reconhecimento surge através de oportunidades que ninguém planejou, convites para falar, responsabilidades que refletem confiança, olhares que mudam de indiferença para reverência. Em outros casos, o movimento é interno, seu próprio coração é confirmado, e as feridas da humilhação começam a cicatrizar porque Deus está elevando sua identidade diante dele e dos homens. Interpretemos espiritualmente essa elevação. Quando Deus exalta, Ele não apenas muda circunstâncias materiais, Ele restitui dignidade, corrige falsas narrativas e reescreve seu futuro. A exaltação é a resposta às injustiças que você sofreu. Não se trata de um orgulho superficial que busca aplausos, mas de uma restituição de posição que permite a você exercer influência, abençoar outros e glorificar a Deus com o retorno. Deus usa a sua exaltação não para inflar seu ego, mas para revelar a sua fidelidade e para que a sua história se torne um testemunho vivo de justiça divina. Se você reconhece sinais deste tipo em sua vida, portas que se abriram sem esforço seu, respeito vindo de onde antes houve rejeição, honra inesperada, oferecida por quem antes desprezava. Entenda, Deus está agindo. Não minimize isso, não atribua tudo ao acaso, nem se apresse em creditá-lo apenas a habilidades ou sorte. Veja pelo prisma da fé. Se você foi humilhado e agora recebe honra, é provável que a mão de Deus esteja no processo de exaltação. Observe as portas que se abrem, permita que gratidão brote em seu coração e mantenha a postura de quem sabe que foi escolhido para algo maior. Como responder diante dessa exaltação? Primeiro, com humildade. A exaltação genuína raramente vem sem uma convocação à humildade. Mordecai não usou sua posição para vingar-se. Ele foi colocado ali para salvaguardar um povo. Segundo, com responsabilidade. Receba a honra como um ofício, um serviço. Use a nova visibilidade para abençoar os que ainda carregam a dor que você conhece. Terceiro, com gratidão. Reconheça que acima de qualquer mérito humano há a mão de Deus que fez justiça. Testemunhe desse mover para que outros vejam e creiam. Cuidado também com o coração. Não deixe que a exaltação semeie orgulho ou insensibilidade. Permaneça conectado ao Senhor, cultivando integridade, empatia e compromisso com a justiça. A verdadeira elevação que vem de Deus sempre produz fruto. Restauração de relacionamentos, ampliação do propósito e abertura de portas para abençoar os necessitados. Quando você usa a honra recebida para erguer outros, a justiça de Deus se revela ainda mais poderosa e manifesta. Imagine a exaltação como a maré que sobe. Um barco esquecido no cais, encalhado e coberto de sal, é elevado sem esforço pelo aumento das águas. Aquele barco não lutou contra a maré, apenas foi alcançado por um movimento maior. Assim é a ação divina. A maré da graça sobe e eleva o que estava em desuso, limpa o que estava sujo e permite que a embarcação retome seu caminho. Não minimize a maré, reconheça-a. Não ignore o reconhecimento que chega sem buscas humanas. Receba-o como sinal da justiça que opera. Repito, não ignore o reconhecimento que chega sem buscas humanas. Se você foi humilhado e hoje vê olhos diferentes voltados para você, celebre em espírito e haja com sabedoria. Deixe que sua exaltação seja um canal para abençoar, não um palco para a vaidade. Permaneça firme na confiança de que Deus honra os justos nos seus tempos. Prepare-se, pois o próximo sinal traz restauração ao que foi perdido.
Há um momento na vida de quem espera que parece carregar um silêncio pesado, portas fechadas, sonhos interrompidos, bens e relacionamentos arrancados, como se o vento tivesse levado folhas de uma árvore. A restauração ou restituição é o sopro de vida que faz essas folhas voltarem a brotar. Quando falamos de restituição dos tempos e das bênçãos perdidas, falamos de algo que não é mero consolo humano, mas uma ação sobrenatural que devolve, resgata e multiplica aquilo que foi roubado ou negado. É a justiça de Deus em forma de retorno. Na palavra, vemos exemplos claros e vigorosos dessa verdade. Lembre-se de Davi, perseguido, ferido na alma e saqueado pelos amalequitas, que chegou a achar que havia perdido tudo. Em 1 Samuel 30, Davi não só recupera tudo o que foi tomado, como também obtém um dobro do que havia sido levado, um sinal de restituição que supera a perda original. Ou pense no êxodo do povo de Israel. O Senhor fez com que os egípcios emprestassem riquezas ao povo que partia, e eles saíram não apenas livres, mas carregando tesouros. Essas narrativas nos mostram que Deus não apenas restaura, Ele também honra o tempo de prova com multiplicação e honra. Na vida cotidiana, a restituição pode assumir formas variadas e surpreendentes. Talvez tenha sido um relacionamento que você acreditou ter perdido para sempre e, de repente, portas se abrem para reconciliação e diálogo verdadeiro. Talvez uma oportunidade de trabalho que parecia extinta volte com condições ainda melhores. Pode ser a restauração da saúde após diagnósticos sombrios ou bens que desapareceram e, de maneira quase milagrosa, retornaram às suas mãos. Há também restituição no âmbito emocional. A alegria roubada pela injustiça volta plena e a autoestima recupera seu lugar. Em cada um desses cenários, há um fio invisível que diz: Deus está fazendo justiça a seu favor. Espiritualmente, precisamos entender que Deus é especialista em restituição. Ele não se limita a devolver o que foi tirado. Muitas vezes, Ele transforma a perda em vantagem, a humilhação em plataforma de honra, o deserto em terreno fértil. Quando a Bíblia fala de restituição, quem olha apenas pelo prismático humano vê recuperação. Quem olha pela lente do Espírito vê propósito redentor e ampliação da graça. A restituição revela não apenas que Deus é justo, mas que Ele é misericordioso e estrategista. Ele recompõe histórias para que a glória dele transpareça e para que o seu povo aprenda a confiar mais profundamente. Como aplicar isso à sua vida prática hoje? Primeiro, reconheça o movimento. Se algo que você considerava perdido começou a aparecer de novo, uma paz que retorna, uma porta que se abre, um recurso que chega, veja isso como sinal da justiça de Cristo em ação. Não trate o retorno como coincidência. Agradeça imediatamente. A gratidão abre o coração para receber não só o que foi devolvido, mas o dobro que Deus quer acrescentar. Segundo, seja bom mordomo do que volta às suas mãos. Restituição exige domínio. Use com sabedoria, honra e generosidade aquilo que Deus trouxe de volta. Terceiro, compartilhe seu testemunho. Testemunhar a restituição é profético. Sua história pode encorajar quem acha que a perda será eterna. Há também um aspecto de cura no processo. O tempo perdido não anula a promessa de Deus. Mesmo os anos retirados por injustiça entram na contabilidade divina de restauração. A analogia da árvore podada é perfeita aqui. Após a poda severa, o tronco parece marcado e vulnerável, mas ali se desenvolvem brotos mais fortes e ramos mais frondosos. A poda não foi eliminação definitiva, foi preparo para uma estação de maior vigor. Assim também é com sua vida. O que foi cortado pode gerar uma nova e exuberante temporada de frutos. Não ignore os retornos inesperados. Às vezes, a restituição vem de maneira discreta, silenciosa, quase como alguém devolvendo uma moeda esquecida no bolso.
simples, porém carregada de significado. Outras vezes é estrondosa, pública e deixa claro que Deus fez justiça. Em ambos os casos, preste atenção e celebre. Reconheça a mão divina, louve e permita que essa restauração molde sua fé para a próxima batalha. Ainda que a sensação inicial seja de assombro, saiba que há propósito por trás de cada restauração. Deus quer que você ande em integridade com o novo que Ele traz, que aprenda a administrar com sabedoria, que se torne testemunha ativa da fidelidade dEle. A restituição não é apenas recuperação, é convocação para uma nova vocação de fé, generosidade e confiança. Quando algo que você achava perdido volta a acontecer, permita que sua alma receba, celebre, agradeça e comprometa-se a ser luz para outros que ainda aguardam. Reconheça a justiça que já começou a operar através de Cristo em sua história, e quando tudo se encaixa, outro sinal profético se revela. Há momentos na vida em que tudo parece encoberto por sombras, acusações que ferem a honra, palavras plantadas para destruir, sorrisos que escondem intenção maligna. O quarto sinal profético de que a justiça de Deus está agindo é o desmascaramento das mentiras e das injustiças. Quando a verdade antiga, escondida no escuro, vem à luz e as máscaras caem. Isso não é apenas um alívio psicológico, é obra divina. A luz de Deus rompe os véus, e o que foi planejado para te calar torna-se prova do cuidado de Deus em sua defesa. Na Bíblia, vemos isso claramente. Pense em Ester, uma mulher colocada em posição estratégica para um propósito maior. Amã havia tramado a destruição de um povo inteiro com base em acusações forjadas e ódio oculto. Quando Ester se levantou, falou a verdade diante do rei e o plano maligno foi exposto. A justiça não foi apenas uma reversão política, foi a revelação de intenções cruéis que não teriam vencido diante da luz. Ou lembre-se de Jesus confrontando os fariseus. Ele desvendou hipocrisias, mostrou o coração por trás das palavras religiosas e, ao fazê-lo, libertou muitos da influência de falsidades espirituais. Esses exemplos nos ensinam que a ação de Deus muitas vezes começa quando a verdade é trazida à tona. No cotidiano, o desmascaramento pode se manifestar de formas concretas e dolorosas, mas libertadoras. Talvez você tenha sido alvo de boatos no trabalho que quase custaram sua carreira. Talvez um relacionamento tenha sido corroído por traições escondidas. Talvez acusações falsas tenham manchado sua imagem pública. De repente, por meio de testemunhas que decidem falar, documentos que surgem, ou uma falha na narrativa dos acusadores, a verdade vem à tona. A exposição não é vingança humana, é restauração divina. Você percebe que aquilo que parecia definitivo era apenas uma cortina frágil, e Deus soprou, e a cortina caiu. Espiritualmente, o desmascaramento é a manifestação da luz de Deus sobre o que foi feito nas trevas. A Escritura fala que tudo o que é oculto será revelado, e essa promessa não é ameaça, é conforto para o justo. A injustiça se alimenta da sombra, da ocultação e do silêncio. Quando Deus decide agir, Ele começa por iluminar. As mentiras não resistem à luz. Não é raro que a própria consciência daqueles que semearam engano se torne um instrumento para a exposição. Culpa, contradição, até um inimigo enxergar sua própria falsidade e tropeçar em sua narrativa. Como aplicar isso à sua vida? Primeiro, celebre com sabedoria. Quando as máscaras caírem e a verdade aparecer, não permita que o alívio se transforme em orgulho ou em sede de retaliação. Celebre como quem reconhece um livramento, com gratidão, oração e reposicionamento. Aplauda a justiça que limpa sua história, mas mantenha o coração humilhado e gracioso, porque Deus age frequentemente para vindicar, restaurar e redimir, não simplesmente para envergonhar. Segundo, registre as evidências, testemunhos, mensagens, documentos,
não para alimentar rancores, mas para confirmar o mover de Deus e proteger sua integridade no futuro. Terceiro, compartilhe com líderes espirituais ou pessoas de confiança. A exposição da verdade em ambientes de oração fortalece a sua trajetória e dá suporte àqueles que precisam de proteção pastoral. Há também espaço para discernimento. Nem toda revelação é imediata e nem toda correção acontece da noite para o dia. Às vezes, a verdade se revela em etapas. Uma informação aqui, uma confissão ali, e a imagem completa surge aos poucos. Não ignore esses pequenos lampejos. Cada detalhe que cai é uma faxina do céu, uma limpeza que remove poeira antiga para que você possa respirar novamente. A analogia é simples. Imagine uma casa que parecia impecável, mas tinha sujeira escondida nas frestas. Quando a luz do sol entra, você vê as partículas que antes passavam despercebidas. O trabalho começa com ver, e daí se faz a limpeza. Repito, não minimize as revelações inesperadas que limpam sua história. Quando a mentira é exposta, é sinal de que a justiça de Deus está se articulando em seu favor. Permita que o Senhor conduza sua resposta. Ore para não reagir com violência. Peça sabedoria para lidar com as consequências e abra mão do desejo de ajustar contas às vezes. A verdadeira vitória é a restauração que rege o coração e a reputação. E quando as máscaras caem, reconheça também o chamado à misericórdia. Nem sempre o desmascaramento justifica a queima da pessoa em público. Muitas vezes é convite à correção, arrependimento e reconciliação quando possível. Deixe que Deus trate o coração de quem erraram e, quando necessário, coloque limites firmes em sua proteção pessoal. Lembre-se de que a justiça divina tem rosto compassivo. Celebre, portanto, mas com sabedoria. Receba a verdade que liberta, agradeça por cada evidência que trouxe limpeza à sua vida e prepare-se para o próximo sinal. Depois que a verdade aparece, frequentemente vem a proteção manifesta do alto, preservando e selando o processo de restauração. Outro grande sinal é a proteção direta do alto. Há momentos em que a mão de Deus se faz tão presente que o impossível se torna apenas uma lembrança distante. Proteção sobrenatural e livramento são sinais claros de que a justiça divina não é apenas retórica. Ela atua na prática, desviando perigos que pareciam inevitáveis, abrindo passagens onde só havia muros, transformando potenciais tragédias em testemunhos de misericórdia. Esse tipo de intervenção não é privilégio de poucos, é a resposta de um pai que vê, ouve e age no tempo certo. Na Escritura, encontramos exemplos que nos confortam e instruem. Lembre-se de Daniel, lançado na cova dos leões, mas envolto por um silêncio sobrenatural enquanto os leões não o tocaram, não por merecimento humano, mas por intervenção divina. Pense em Pedro preso e acorrentado, quando um anjo rompeu aquelas cadeias e o conduziu para fora da prisão. Uma porta que parecia fechada de forma definitiva se abriu por poder do céu. Esses livramentos bíblicos nos mostram que a justiça de Deus também se manifesta protegendo o seu povo, livrando-o de armadilhas, de perseguições e de desenlaces trágicos. No cotidiano, os sinais de proteção podem vir disfarçados de normalidade, e é justamente aí que muitos deixam passar o milagre. Um motorista que perde o controle do carro e não se choca. Um laudo médico que aponta para algo grave e depois uma reavaliação que traz alívio. Uma notícia ruim que, por providência, nunca chega às suas mãos. Tudo isso são formas de livramento. Talvez você já tenha saído de uma situação potencialmente fatal e se perguntou por que nada aconteceu. Não subestime essas ocorrências. Muitas vezes, o que chamamos de sorte é a justiça de Deus agindo na sombra para preservar a sua história. Interprete cada livramento como um selo de justiça divina. Quando portas se fecham, ele tem poder
para abrir janelas de escape. Quando inimigos conspiram, ele pode neutralizar os planos antes mesmo que se completem. A proteção sobrenatural não invalida a luta humana, mas a coloca sob a guarda do Altíssimo. Ela diz: eu vejo o que você não vê, eu movo o que você não pode mover. E essa ação traz paz, coragem e um senso profundo de propósito renovado. Como responder a esses livramentos? Em primeiro lugar, registre mental e espiritualmente o que aconteceu. Memorize, escreva, agradeça. O hábito de catalogar a fidelidade de Deus fortalece a fé em dias de nova tempestade. Em segundo lugar, celebre publicamente. O testemunho de um livramento não é apenas sua vitória particular, é uma lâmpada acesa para outros que caminham na escuridão. Em terceiro lugar, use a proteção como chamado para viver com mais sabedoria. Gratidão não é passividade, mas ação. Cuide das portas que Deus protegeu, cuide das suas escolhas e ande com temor e reverência. Não permita que o milagre se dissipe na memória como um episódio isolado. Cada livramento é um capítulo de justiça que convida à continuidade. Orar mais fervorosamente, confiar mais profundamente, amar mais generosamente. E quando você se lembra de ter sido protegido em situações que poderiam ter destruído sua história, permita que essa lembrança seja combustível para a esperança e para a ousadia de avançar. Há analogias que ajudam o coração a entender isso. Imagine um guarda-chuva numa tempestade intensa. Enquanto outros se debatem, você caminha abrigado sob uma cobertura que não criou. Ou pense em um porto seguro em meio ao mar revolto. Não é mérito do navio, mas da mão que o conduziu até a sombra e calmaria. Assim é a proteção divina, visível para quem tem olhos de fé e invisível para quem acha que tudo se explica pela sorte. Reflita sobre os pequenos livramentos também. A justiça de Deus nem sempre vem com trovões visíveis. Muitas vezes, ela passa por gestos sutis que preservam sua integridade, sua família, sua esperança. Não ignore os livramentos aparentemente normais. Eles são sinais proféticos. Cada um deles aponta que a justiça divina está em ação em sua favor, que um poder maior vela pela sua história e que você não caminha sozinho. Se você sente no peito o calor da proteção recebida, responda com gratidão e adoração. Se ainda não reconheceu um livramento, peça discernimento. Senhor, abre meus olhos para ver onde o Senhor já interveio. Muitas vezes, a fé cresce exatamente quando a gente reconhece o mover de Deus nos detalhes do dia a dia. E lembre-se da frase que fortalece: se Deus está protegendo, não há mal que persista. Por fim, saiba que esse é um segmento da obra de Deus. Proteção e livramento geralmente não vêm soltos. Eles preparam o terreno para o próximo sinal, seja paz interior, restituição ou um testemunho público. Quando você é protegido, outro sinal logo aparece, confirmando que a justiça de Deus não apenas evita o mal, mas restaura o caminho e inaugura novos começos. Receba esse livramento como confirmação. A justiça divina está trabalhando em sua vida e a sequência de sinais continua se revelando. Há momentos em que a justiça de Deus não se anuncia pelo estrondo das circunstâncias, mas pelo silêncio restaurador que toma conta do seu interior. Você pode ter passado por batalhas tão longas que aprendeu a conviver com a ansiedade, o medo e a vigília constante. Então, subitamente, surge uma paz sem explicação lógica. Um aquietar que atravessa a alma e diz: está acabado, chegou o tempo de recomeçar. Essa sensação profunda de paz não é mero alívio emocional. É um selo divino, um sinal profético de que Deus está operando justiça também no território mais essencial da sua vida, o seu coração. Na Bíblia, vemos exemplos claros dessa transformação interior. Pense em Davi. Perseguido, ferido, questionado, ele conheceu noites de desespero,
mas também vivenciou momentos em que, mesmo após a dor, sua alma foi consolada e redirecionada. Não foi apenas a restauração externa, o reconhecimento e o trono, mas a reconstrução íntima de sua confiança em Deus. Paulo, por sua vez, depois de prisões, naufrágios e incompreensões, muitas vezes descreve uma paz que não depende das cadeias físicas. Sua serenidade diante das adversidades revelou que a justiça de Deus havia operado em seu espírito, dando força para recomeçar ministérios, escrever cartas que edificariam gerações e plantar igrejas com coragem renovada. No cotidiano, o sinal aparece de maneiras simples e profundas. Talvez você acorde uma manhã com menos aperto no peito, como se uma mão invisível tivesse soltado um nó que oprimia sua respiração. Talvez, diante de uma lembrança que antes produzia choro, agora venha um sorriso sereno e a sensação de que é possível tentar novamente. Talvez surja a disposição de perdoar alguém que lhe feriu, não porque a ofensa tenha sido esquecida, mas porque a misericórdia de Deus curou o tecido ferido da sua alma. Esses sinais, descanso verdadeiro, capacidade de recomeçar, desejo de plantar novos sonhos, são marcas da justiça que Deus realiza por dentro. Interpretar essa paz como obra divina significa reconhecer que justiça não é somente correção externa de um erro alheio, mas também a restauração do que foi quebrado em você. Deus traz cura que reajusta emoções, renova a esperança e reacende propósitos. Quando a alma encontra repouso, a perspectiva muda. O passado perde poder sobre o presente e o futuro começa a parecer mais leve. Essa paz é uma preparação para ações novas. Ela não é uma acomodação, mas um sopro que impulsiona ao recomeço com sabedoria e coragem. Como aplicar isso na prática? Primeiro, aceite a paz como presente de Deus. Não a rivalize com a inquietação, nem a minimize. Reserve momentos de silêncio para ouvi-la. Oração, leitura bíblica, caminhadas que permitam ao espírito falar mais alto que o barulho interior. Segundo, permita-se recomeçar em passos pequenos. Redefina rotinas, retome um sonho antigo em formato reduzido, reconecte-se com pessoas que edificam. Terceiro, exerça o perdão. Muitas vezes, recomeçar exige dar espaço para que Deus cure memórias e liberte você do peso que impede o voo. Por fim, compartilhe sua mudança com quem caminha ao seu lado. Viver esse recomeço em comunidade aumenta a fé e multiplica a graça. A metáfora é simples e profunda. Como a primavera que sucede um inverno rigoroso, a paz que Deus traz colore de flores o solo antes árido. Não é que o inverno não tenha deixado marcas, há cicatrizes, galhos secos e troncos cortados. Mas o renascimento acontece, brotos surgem onde se pensava que tudo estava morto e a paisagem se enche de cheiro novo e esperança. Assim, a paz interior é o prenúncio dessa primavera espiritual. É o convite para plantar novamente, desta vez com olhos atentos ao que Deus já fez por você. Não ignore a sede de novos começos que pulsa em seu peito. Se sentir essa paz, não a trate como coincidência ou mero alívio temporário. Celebre, cultive e responda com gratidão e ação. Deixe que Deus pinte novos projetos em sua mente e lhe dê ousadia para caminhar. Recomeçar não significa apagar o passado, mas trilhar com as lições aprendidas, com fé renovada e com a certeza de que a justiça de Deus opera tanto no externo quanto no íntimo. Ele não faz justiça só fora, mas também dentro de você. Ao perceber essa paz profunda, tome um tempo para agradecer, escrever o que deseja recomeçar e dar o primeiro passo, mesmo que pequeno, rumo ao novo capítulo. Guarde essa experiência como evidência viva de que Deus está atuando em sua história. Prepare seu coração, pois o próximo sinal virá para consolidar essa obra interior em testemunho público. O último sinal amarra a obra de Deus em sua trajetória.